A paz, meus queridos, tudo bem? Bom, hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra sobre Golias. Em geral, a gente fala e prega sobre grandes personagens que foram a favor do Senhor, né? Davi, Abraão, Elias, Eliseu, Moisés e tantos outros. Mas hoje eu quero falar um pouquinho de Golias e trazer algumas lições para a gente. Deus tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias acerca desse personagem. E eu quero passar para vocês algumas coisas que Deus tem falado comigo. O primeiro é o propósito. Nós precisamos ter um propósito na vida. E Golias, ele, diferentemente disso, ele negociava valores. Ele era um mercenário. Ele vivia de negociação, negociava a sua vida. E seguia negociando. E ele não possuía em Deus um propósito. Sabe que às vezes nós fazemos isso? Vivemos a nossa vida negociando princípios, negociando valores e esquecemos de ter e seguir e cumprir o propósito de Deus. É tanta correria. A palavra hoje mais usada, né, no nosso meio estava na correria. Tem uma cidade onde minha mãe mora, chamada Resende, no Rio de Janeiro. Lá antigamente, não sei se ainda fala assim, mas falava muito assim, tô agarrado, né? Como tô atarefado. E isso tem sido um jargão. A gente não tem tempo para nada. Tô sem tempo. Sem tempo para ler a Bíblia, sem tempo para orar, sem tempo para cultuar, sem tempo para servir o Senhor, sem tempo para evangelizar. E quando se vê, o dia passou. Golias estava assim, vivendo uma vida, negociando o seu presente, e negociar o presente é negociar o futuro. Isso traz consequências absurdas. E a gente pode ler isso em 1º livro de Samuel, capítulo 17, 41, quando diz: Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou. Houve uma consequência fatal na vida de Golias. Ele perdeu a vida humana, e aí a gente pode questionar ou fica a dúvida, né, pelo menos, quanto à salvação dele. O fato é que temos morrido espiritualmente, temos morrido até mesmo fisicamente. Muitas pessoas têm perdido a sua vida por escolhas de negociações erradas. Quando eu falo negociação, estou dizendo de posicionamentos em vida, né? E nossos posicionamentos, nossas escolhas, elas marcam o nosso presente e afetam consideravelmente também nosso futuro. Um segundo ponto que eu entendo com Golias, eu aprendo com ele, porque eu tive um pastor, ele era um diácono, mas ele dirigiu nossa congregação por muito tempo. Era o diácono Raulino, mas todo mundo chamava ele de pastor Raulino. E ele dizia lá no Rio de Janeiro uma coisa muito interessante: olha, você aprende coisas boas com líderes bons e você aprende coisas boas com líderes maus. Com líder bom é fácil, você aprende aquilo que ele faz de bom, né? E com líder mau, ele falava assim: você deve andar com uma sacolinha furada. Com esse aí você joga tudo aquilo que não presta. E você aprende que aquilo que não presta você não deve fazer. E eu aprendi isso com ele. E Golias me traz uma lição: com quem você costuma andar? Porque nossa geração hoje é muito dentro de casa, né? Nossos filhos, eu tenho 3 filhos e eles são muito dentro de casa. E eu vejo também a sociedade como um todo, né? Tem muito isso hoje, as redes sociais. Então não tem muito essa coisa hoje, pelo menos assim, em grande maioria, com quem você anda, mas quem são os seus influenciadores? Quem você segue? Quem você assiste? Quem você ouve? É muito importante ter um filtro precioso com relação a isso. Eu digo para minha filha de 10 anos, tudo que você precisa assistir, você precisa primeiro ver quem está dizendo. Para quem está dizendo e quando está dizendo. Mas eu marco sempre para quem está dizendo. Quem é o autor do livro, quem é o dono do canal do YouTube, quem está falando aquilo. Porque às vezes é uma inverdade. E essas influências vão marcando as nossas gerações. E Golias era marcado pela influência daqueles povos que pagavam seu trabalho, pagavam pela sua vida, porque era o risco de vida entrar numa guerra, para guerrear as guerras que eram deles. Então veja, hoje nossa geração é marcada por influencers que têm influenciado muito negativamente. E às vezes até influências cristãos. Existem mensagens que eu vejo na internet, que eu ouço, que eu observo, e cada heresia,
Agora que eu não sou teólogo, mas dá para perceber muita coisa errada. A gente precisa ter um filtro, né? Saber com quem nós andamos. E é interessante porque isso acontece muito porque nós temos o péssimo hábito de pedir direção a Deus. E essa é uma outra lição que eu aprendi com Golias. Ele não tinha direção. Ele era um homem que vivia por rumo. É o hábito da não direção. Então o hábito da nova direção, da não direção, diz o seguinte, ó, onde meu nariz apontar eu vou, sou o dono do meu nariz, eu sigo, vou embora, vou seguindo por aqui. E esse seguir por aqui, sem direção, sem a bênção de Deus, ele causa muitas coisas. Porque você pode ser muito capaz, mas sem a bênção de Deus você é derrotado. Você pode ser pouco capaz, mas com a direção de Deus você é habilitado a conquistar, a vencer. Isso me traz uma memória, ainda na adolescência, 15, 14 anos, por aí. Eu tinha um líder, um grande homem de Deus, Carlos Henrique Magalhães, Carlos Henrique Belúcio Magalhães. Ele era líder de jovens na época e a gente precisava comprar uns instrumentos musicais. A gente morava ali na Tijuca e a gente precisava comprar, no Rio Comprido, a gente precisava comprar instrumentos musicais no Meia. E eu nem sabia para que lado ficava o Meia, mas fui com ele. E é interessante que ele era um homem tão guiado por Deus, e ainda é, e ele descia do ônibus repleto dessa direcionamento de Deus e ele é para lá. E ele seguia assim, sabe, para lá, porque ele era um homem acostumado a ser guiado por Deus. E isso me chamou a atenção naquele dia. Eu nunca contei isso para ele, talvez ele ouça ou veja esse vídeo. Enfim. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, caramba, que direcionamento que esse homem tem. Ele vai e está certo daquilo, sabe? E estava realmente certo, a direção era aquela. Porque tem um hábito da direção de Deus, tem um hábito de Deus agir sobre ele. E naquele momento eu era incapaz, se me deixasse ali eu ia ficar perdido. Não ia saber para que ir. Eu ia sentar e chorar, como diz o hábito do povo. Mas ele não, ele se direcionou porque estava guiado por Deus. O risco é quando a gente não tem esse costume de ser guiado por Deus. Perdão, aqui é uma avenida muito próxima da janela. E esse hábito de não sermos guiados por Deus, a gente vai seguindo conforme o rumo, segundo aquilo que a gente acha. Uma outra questão é não menospreze o agir de Deus. É interessante porque nós cristãos, até nós cristãos, fazemos como Golias. Ah, mas eu não faço isso. Claro que faz. Quando você passa o seu primeiro aperto, o que você faz? Você agradece a Deus, você louva a Ele, porque você sabe que vai vir a provisão, você começa a se desesperar e começa a se angustiar e começa a ficar introspectivo, triste, choroso. Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor. Como é que você está? Daquele jeito, meu irmão, vou levando. Só Jesus. E aí começa a falar de estreito, funil, vendaval, né? Vai falando de tudo que é coisa para justificar o seu momento, sem crer que Deus pode agir. Golias, ele acreditava que o Deus de Israel não podia salvar o povo de Israel. Ele menosprezou e foi como afronta. Mas nós também temos essa atitude quando nós afrontamos a Deus por não crer no poder dele. É como Jesus dizia, homens de pouca fé, é como Moisés clamando a Deus. Por que clama a mim, Moisés? Diga o povo que marche. Então veja que nós também, em muitos momentos da nossa vida, questionamos o poder de Deus, afrontamos até com a nossa incredulidade o grande poder do Senhor. Eu quero dizer que essas lições eu aprendi olhando, observando, estudando a vida de Golias. Quero também dizer que esse quadro aqui em cima é uma obra de arte da minha filha, porque nós falávamos assim, olha pai, não tem nenhum fundo bonito, com uma linda prateleira de livros, né, um cenário legal, e ela fez lá a prateleira de livros, aqui uma moça sentada no sofá comendo alguma coisa, aqui tem uma planta moderna que ela disse, um lustre legal, a nossa cachorrinha Zoe, e aqui o nosso cenário todo. Ela disse aqui, ó, escreva-se. Mas enfim, essa é a nossa palavra de hoje, e eu quero que você reflita sobre isso, porque precisamos acreditar, precisamos crer naquilo que Deus tem preparado para nós. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém?